Vocês estão vendo toda essa fiarada, né? A gente está utilizando aqui tanto o analisador como também o osciloscópio. E deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu vou aqui startar a placa. Então a sequência ela muda completamente em relação às arquiteturas anteriores, das linhas de transmissão de dados. Tudo isso a gente faz por meio desse tipo de mapeamento. Porque isso aqui é a base que a gente precisa para estar cada vez mais atualizado, né? Então, por exemplo, a gente não tinha muito conhecimento dessas arquiteturas. E essa sequência lógica, ela dá para a gente, por exemplo, a possibilidade de, se eu tinha antes 50 pontos de medição, eu consigo diminuir para 10, muitas vezes para 5. Já teve placas aqui que a gente diagnostica o processador danificado com 4 medições. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente removeu ele da placa, a fonte já está ligada. E eu vou dar aqui, ó, o start. A placa ligou, belezinha. Ó, bip. E olha aí na tela. Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Laboratório dos Notebooks. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouco dos bastidores de como é a nossa sequência de mapeamento aqui. E ainda nesse vídeo a gente vai fazer a tentativa de reparo dessa plaquinha aqui, que é uma Asus Strix B450. Qual que é o problema dessa placa? Ela liga normal, dá vídeo, só que na hora de entrar ali, na hora que você liga que ela dá vídeo, antes de entrar no post, ela já apresenta um erro de CPU over voltage. E se a gente entrar no setup dela, a gente vai ver que tanto as tensões do processador, a tensão de 12 volts, 5 volts, todas elas estão com parâmetros errados. E por isso a gente não consegue entrar no sistema operacional. E sim, né, antes que alguém fale que tem como a gente ir lá e desativar isso para seguir, beleza, mas não é o correto, né? Aqui a gente tem que fazer a placa funcionar da forma correta. Então nós vamos fazer isso. Essas placas em si são de um projeto, justamente disso, de um projeto de mapeamento que a gente está desenvolvendo com o pessoal da Hartec. Aqui na minha mão eu tenho essa daqui também, que é uma X570. São várias placas muito bacanas, né? São placas gamer que utilizam já processadores Ryzen. E a gente está fazendo um levantamento bem bacana. É assim que a gente conduz as nossas análises por aqui quando a gente quer produzir conteúdo novo, principalmente de máquinas que vocês não vão ver em canais do YouTube, o pessoal normalmente falando sobre reparo ou passando alguma coisa sobre análise de esquemas elétricos, até porque conteúdo delas é muito difícil da gente encontrar, datasheet, esquema elétrico, board view, são coisas bem difíceis mesmo. Então vem para a bancada e vamos mostrar aqui um pouco mais sobre como a gente faz os mapeamentos. Bem pessoal, ó, essa daqui é uma TUF B450, essa daqui a gente já fez o reparo. Logo em seguida a gente tem essa daqui, ó, que é uma B550. Aqui a nomenclatura está sem post, né? Esse é o defeito dela. Aí aqui nós temos a Z390. Isso aqui são para análise ainda. Essa daqui também, ó, para análise, X570. E outra X570 que o problema era, a gente já recebeu ela assim, sem o socket, né? Então a gente vai soldar o socket, instalar a BIOS. Isso aqui é o do Nanjing, que a gente estava precisando de um outro processador, aí ele trouxe o Ryzen dele para a gente fazer testes aqui. Aí aqui nós temos mais X570, né? Essas aqui já deram todos os reparos, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6 plaquinhas reparadas. Todas essas aqui a gente já fez a parte de reparo, analisamos e estão funcionando, né? Só falta mandar agora para a galera para eles fazer o restante dos testes lá, com placa de vídeo e tal. Mas a nossa parte aqui de reparo já foi feita e a gente já fez também alguns pré-testes aqui bem mais simples. Essas aqui também são placas que a gente recebeu essa semana, ó. Plaquinhas, então tem B450, tem essa daqui Gaming 3, essa daqui que é um pouquinho mais antiga. Inclusive essa daqui dá defeito de série, de não reconhecer os módulos de memória, que é exatamente esse o erro dessa daqui, tá? Então, agora vamos lá para a bancada. Bem galera, a gente já está aqui, ó, na bancada. Essa é a placa que a gente está conduzindo os estudos, né? Que ela está com erro, já mostro aqui para vocês. Só que antes, ó, vocês estão vendo toda essa fiarada, né? A gente está utilizando aqui tanto o analisador como também o osciloscópio. E deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu vou aqui startar a placa. A placa ligou. E olha aqui, ó. O osciloscópio, né? Na tela do computador não vou mostrar, mas a gente também está pegando a parte de analisador. Então, beleza. E agora vamos ver o erro dela. Olha aqui o que está acontecendo. Então esse é o erro, ó. Então é CPU over voltage E aí ele pede para mim pressionar F1, né? Se eu pressionar F1, ele vai lá pro setup,
Vou mostrar aqui para você. Então vai entrar no setup e aqui, ó, vamos nessa aba aqui, ó, monitor. E olha aí como é que tá as tensões, né? Então a do CPU ele tá falando que tá com 2 volts, a de 13 está dizendo que está com 5.5, a de 5 6.9 e a de 12 ele diz que tem 16,6 volts. E tem sim, né, algumas, inclusive nessa aqui nem cheguei a olhar, mas normalmente tem como você desabilitar esses avisos para ele deixar você subir o sistema operacional. Mas lógico que a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer a análise para tentar fazer o reparo dessa placa. E por isso que a gente fez toda essa questão aqui do mapeamento, que é para a gente entender os circuitos, né? Entender a sequência lógica dessa placa aqui. Essa placa ela está utilizando um Ryzen da série 3000, então a sequência ela muda completamente em relação às arquiteturas anteriores e muda também com relação às arquiteturas Intel. Por exemplo, antes na AMD a gente tinha um FCH. Esse carinha aqui, ó, pelos nossos estudos, não dá mais para chamar ele de FCH. Ele é como se fosse simplesmente um hub que ele controla algumas entradas aqui, por exemplo, SATA, algumas coisinhas. O restante está tudo realmente em cargo do processador, sequência de inicialização avançada, distribuição de clock para a placa, tudo está relacionado ao processador. E essa fiarada que vocês estão vendo aqui são para as duas coisas, né? Para a gente construir uma sequência lógica, que assim a gente sabe o que acontece com a placa em standby, depois que eu pressiono o botão de power, como são feitas as liberações de clock, como são feitas a habilitação das linhas de transmissão de dados. Tudo isso a gente faz por meio desse tipo de mapeamento. E inclusive, eu já queria deixar aqui um recado. Se você ou sua empresa precisa desse tipo de serviço aqui, né? Se você precisa que a gente construa, Edson, aqui para mim entra muita placa da HP, sabe, de nova geração, estou tendo dificuldade, ou entra muita placa Intel, independente da marca, você precisa desse serviço de mapeamento, entre em contato com a gente nos telefones e e-mail que a gente vai estar deixando aqui mesmo na descrição desse vídeo, que a gente está oferecendo agora esse tipo de serviço aqui. Se você tem técnicos, que você também quer mandar o técnico para que ele aprenda a fazer esse tipo de serviço, sem problema nenhum. A gente também está ofertando esse tipo de serviço, que é um curso intensivo onde a gente vai mostrar quais são as bases que a gente utiliza hoje para estar desenvolvendo esses estudos aqui, porque isso aqui é a base que a gente precisa para estar cada vez mais atualizado, né? Então, por exemplo, a gente não tinha muito conhecimento dessas arquiteturas, mas com esses 2 dias que a gente vem estudando intensivamente em cima disso aqui, com as sequências avançadas que a gente vem conseguindo fazer, a gente tem um entendimento muito melhor da placa e com certeza no dia a dia isso vai fazer todo o resultado. Então, se você tem interesse, é só entrar em contato com a gente que a gente vai te passar todas as informações, tá bom? E agora eu vou tirar toda essa fiarada aqui, vou fazer aqui a análise, né, checar se as tensões realmente estão alteradas e fazer a tentativa de reparo dessa placa. Então, vem comigo. Bem, gente, o que eu vou fazer aqui agora, né? Vou começar a tirar todos esses fios aqui, porque os levantamentos que a gente tinha para fazer, né? O Fernando está aqui do meu lado, tá? Os levantamentos que a gente tinha aqui para fazer, a gente já fez todos eles. E a gente vai mudar de placa, mas antes a gente vai fazer a tentativa de reparo dessa aqui. Então, vou limpar tudo aqui, vai ficar acelerado aí o vídeo para vocês. Eu já terminei aqui, ó, de remover todos os fios, né? Tá tudo certinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou startar aqui a máquina. Nesse primeiro momento, como a placa ela tá ligando e tá dando imagem, não vou utilizar tanto o osciloscópio, né? Eu vou utilizar mais o multímetro mesmo, verificar as tensões aqui, todos os circuitos. E outra coisa, o nosso intuito aqui não é demonstrar exatamente a análise, né? Ponto a ponto, tal. Então algumas coisas eu vou mostrar aqui para vocês e outras não. Mas sim mostrar a tentativa de análise e o ponto principal, passar para vocês um pouco de como que a gente fazia nessa questão dos mapeamentos, que é algo que o pessoal pergunta bastante, tá bom? Então vou startar aqui a máquina. Ela startou. Vou começar logicamente medindo aqui pelas tensões do processador, né? Vou colocar aqui o ponta preta aqui no terra. Ó, então lá quando eu mostrei para vocês, estava falando que o processador estava com 2 ponto alguma coisa, né? E na verdade ele está com a tensão normal. Tensão beleza, 1 volt.
A outra tensão que a gente tinha era de 3,3. Então deixa eu dar uma olhada aqui no esquema, onde é que eu vou encontrar ela. 5, tá normal também, tava dizendo que era 6, né? 3,3. A de 12 também. Ó, 12 também tá ok. Ou seja, não é um erro realmente nas tensões, em sim alguma linha de feedback, né, alguma malha. Eu vou continuar aqui a análise, né, talvez fique até acelerado. Daqui a pouco eu volto aí. Encontrei aqui alguns componentes que numa linha aqui que estava meio suspeito, fiz a troca e vamos fazer aqui o teste aqui juntamente com vocês, né? Outro detalhe é que olhando a placa assim, né, parece que a placa fica até meio feia, né? Mas na verdade é que está faltando aqui os acabamentos, né, as proteções dela que tá ali. Então vamos lá, vou ligar aqui, ligou. Vamos esperar ali dar o códigozinho do post, né? Ó, tem uns LEDzinhos nessas placas mais novas, é bacana por causa disso. Ó, começou. Deu bip. E não apresentou mais o erro, hein, galera? Vamos ver. Ó, show de bola. Então vamos, deixa eu pegar aqui um teclado. Aqui já tem algumas informações, né? Ó, 12 volts já tá belezinha, 5, tudo certinho. Eu quero mostrar para vocês aqui nessa aba monitor. Vamos descer aqui, ó, e certinho, né? O que acontece? Eu mostrei para vocês em alguma parte da análise em que as tensões no processador 3,3, 5 e 12 tava tudo ok, ou seja, era algum tipo assim, quando chega num certo ponto, por mais que a gente não tinha pego ainda desse tipo de arquitetura aqui, a gente já sabe, né, alguns pontos. E é exatamente para isso que o mapeamento vem, que é para ele nos dar uma direção. Então eu não preciso, toda vez que eu for analisar uma placa, eu vim colocar aquele monte de fio aqui em cima, não. Isso a gente só faz na hora dos estudos, na hora que a gente está construindo uma sequência lógica. E essa sequência lógica, ela dá para a gente, por exemplo, a possibilidade de, se eu tinha antes 50 pontos de medição, eu consigo diminuir para 10, muitas vezes para 5. Já teve placas aqui que a gente diagnostica o processador danificado com 4 medições. Então isso é possível sim, mas lógico que antes da gente chegar, né, nesse patamar, a gente tem que ter toda essa trabalheira, né, e lógico, principalmente, gostar daquilo que a gente está fazendo. Então espero que vocês tenham gostado desse reparo, né? Lógico, não é um vídeo muito técnico, a gente não entrou muito na parte de esquema elétrico. Essa plaquinha aqui, graças a Deus, a gente conseguiu tanto o esquema elétrico dela quanto o bordeville também, que ele tá aqui, ó, tá aberto, e da sucata que eu utilizei para tirar os componentes para fazer o reparo, né? E era isso, galera, era isso que a gente queria passar para vocês nesse vídeo, tanto mostrar um pouco dos bastidores como é o mapeamento e também mostrar também a tentativa de reparo para esse defeito aqui dessa Strix B450, beleza? Então no mais eu te deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, gente, ó, a gente continua por aqui, tá? Ó, domingo, 7 horas da noite, e a gente ainda continua nos mapeamentos, nos estudos. Dá uma olhada nisso aqui, galera, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, teoricamente, seria o FCH, né? Na arquitetura Intel a gente tem um PCH e nas AMD a gente tem um FCH. Então isso aqui, teoricamente, seria um FCH. Edson, por que teoricamente? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A gente removeu ele da placa. A fonte já está ligada. E eu vou dar aqui, ó, o Start. A placa ligou. Belezinha. Ó, bip. E olha aí na tela. Então, galera, são esses estudos aqui, eu vou desligar, né, para o APU não esquentar. Então, são esses tipos de estudos aqui que a gente consegue conduzir
na hora que a gente vai fazer mapeamento. Então a gente já tinha uma teoria por trás de que isso iria funcionar, de que ele iria ligar e de que ele poderia dar vídeo ou não, e a gente conseguiu comprovar isso aqui na prática, graças à questão dos mapeamentos, graças à questão da análise do esquema elétrico, né? O esquema elétrico está aberto aqui, é de outra placa, mas que a gente consegue utilizar como base para a gente seguir aqui nos nossos estudos e nos nossos mapeamentos. Então, mais uma vez, né, para quem tem interesse de saber um pouco mais sobre a questão dos mapeamentos, aprender a conduzir os próprios mapeamentos, seja você um técnico, ou seja você dono de empresa e quer levar isso aí para sua empresa, para os seus técnicos, é só entrar em contato com a gente aí pelos contatos aí que a gente está deixando no link da descrição, beleza? Então, bora. Então, partiu, vamos estudar mais.